O som de um vaso de cristal estilhaçando contra a parede de mármore ecoou pela mansão como um tiro de canhão, fazendo os lustres do hall de entrada vibrarem. Ana parou na porta de entrada, com a mão trêmula sobre a campainha que nem precisou tocar, pois a porta maciça já estava escancarada. Diante dela, uma cena de humilhação brutal se desenrolava. Uma senhora de cabelos brancos, com o uniforme desgrenhado e o rosto banhado em lágrimas, era empurrada para fora aos gritos, tropeçando nos próprios pés. "Suma da minha frente, sua velha inútil!" berrava Cláudia, uma mulher de beleza estonteante, mas com o rosto distorcido por um ódio visceral. "Se eu ver sua cara aqui de novo, chamo a polícia e digo que você roubou minhas joias. Eu te coloco na cadeia. Ouviu bem?" A senhora, Dona Sônia, tentou se segurar no batente da porta, as mãos enrugadas tremendo, soluçando de forma convulsiva. "Pelo amor de Deus, senhora Cláudia, eu trabalhei aqui 30 anos. Eu ajudei a criar o menino Renato. Eu não tenho para onde ir. O seu Renato nunca faria isso comigo." "O seu Renato é um vegetal!" Cláudia gritou, a voz estridente cortando o ar frio da manhã como uma navalha. "Ele não apita nada. Quem manda aqui agora sou eu." E eu disse, "Fora." Cláudia deu um empurrão final, cruel e desnecessário. Dona Sônia perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos na calçada de pedra áspera, ralando a pele. Ana, que assistia a tudo paralisada, sentiu um aperto no peito, uma vontade instintiva de correr e ajudar aquela senhora, mas seus pés pareciam chumbados no chão. Ela segurava sua carteira de trabalho contra o peito com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, doendo. Ela precisava daquele emprego. Precisava mais do que do ar que respirava. A imagem de sua irmã caçula, Bia, gemendo de dor na cama estreita do quarto úmido que dividiam, invadiu sua mente. A cirurgia custava uma fortuna. Sem esse salário, Bia não passaria deste ano. O amor pela irmã foi a única coisa que impediu Ana de dar meia volta e correr daquele lugar maldito. Ana engoliu o choro, o orgulho e o medo. Ela deu um passo à frente quando Cláudia se virou, ofegante, alisando o vestido de seda impecável, como se nada tivesse acontecido, compondo a máscara de dama da sociedade em segundos. Os olhos da patroa caíram sobre Ana, como duas pedras de gelo, analisando cada centímetro de sua pobreza. "Você é a substituta da agência?" perguntou Cláudia com desdém. O olhar fixo nos sapatos gastos de Ana e na blusa simples, lavada tantas vezes que o tecido estava fino. "Sim, senhora. Sou a Ana." A voz dela saiu baixa, mas firme, lutando para não demonstrar o pavor que sentia. "Ótimo. Pelo menos parece ter saúde e juventude para aguentar o tranco, não como aquela carcaça velha que só dava despesa." Cláudia fez um gesto brusco, impaciente, para que ela entrasse. "Entra logo." "Não tenho o dia todo. E já vou avisando. Aqui a gente não tolera roubo, não tolera preguiça e, principalmente, não tolera gente que se mete onde não é chamada. Se sumir um grampo de cabelo desta casa, você sai daqui direto para a delegacia. Entendeu bem?" "Entendi, senhora." Ana respondeu, baixando a cabeça, sentindo o peso da humilhação queimar seu rosto logo nos primeiros segundos. A mansão era fria, silenciosa e assustadoramente grande. O teto era alto demais, as sombras eram longas demais. Parecia um mausoléu de luxo, sem vida, sem alegria, onde até o ar parecia rarefeito. Cláudia caminhou rápido pelos corredores, os saltos agulha estalando no piso polido como contagem regressiva de uma bomba, e Ana a seguiu, tentando pisar leve para não fazer barulho. O serviço é pesado, limpeza geral de 2 andares, cozinhar o básico e, o principal, cuidar dele. Cláudia parou diante de uma porta dupla de madeira escura, no final do corredor do térreo.
O ar ali parecia mais pesado, estagnado, com cheiro de remédio forte e ambiente fechado. Cláudia abriu a porta com violência, sem bater, sem nenhum respeito. O quarto estava na penumbra total, com as cortinas pesadas de veludo fechadas, impedindo qualquer entrada de sol. No centro, sentado em uma cadeira de rodas tecnológica, cheia de correias e apoios, estava um homem. Renato. Mesmo na penumbra, Ana pôde ver que ele tinha traços bonitos, fortes, mas estava magro demais. A pele tinha uma palidez doentia. A cabeça pendia ligeiramente para o lado. Os olhos estavam abertos, fixos num ponto qualquer do tapete persa, sem brilho, sem expressão. Parecia uma estátua de cera esquecida num canto, acumulando poeira e tristeza. Cláudia caminhou até ele com a frieza de quem lida com um móvel quebrado que incomoda a decoração. "Acorda!" Cláudia deu um tapa estalado no rosto de Renato. O som da pele batendo na pele fez Ana pular. Ana soltou um grito abafado, levando a mão à boca. O rosto de Renato virou com o impacto, a bochecha ficando vermelha instantaneamente, mas ele não emitiu som algum. Apenas piscou, lentamente, como se estivesse em câmera lenta, preso dentro de si mesmo, num lugar onde a dor já era rotina. "Não se assuste, garota! Ele não sente nada!" Cláudia riu, um som seco e sem humor que gelou o sangue de Ana. O acidente fritou o cérebro dele. Ele não fala, não anda, não entende nada. É um vegetal. Um peso morto que eu tenho que carregar por caridade cristã, senão a imprensa me massacra. Ana olhou para Renato. Havia algo naqueles olhos. Por um segundo, um milésimo de segundo, ela jurou ter visto uma faísca de dor, de humilhação, de uma raiva contida, lá no fundo daquele poço escuro. Mas foi tão rápido que ela achou que fosse sua própria imaginação, projetando humanidade, onde só havia vazio. Sua função principal é manter esse quarto limpo e limpar a baba dele. "Mas", continuou Cláudia, pegando um lenço de papel e esfregando o canto da boca de Renato com força excessiva, quase machucando os lábios ressecados. "Ele é nojento, mas é o dono da casa. Pelo menos até o casamento. Depois, depois a gente vê em qual asilo de luxo ele vai ficar melhor e parar de atrapalhar minha vida." Cláudia jogou o papel sujo no chão, para Ana pegar. Ela se virou para sair, mas parou na porta e olhou para Ana com um sorriso cruel. "Ah, e não perca seu tempo conversando com ele. Ele não ouve. É como falar com essa parede. Faça seu trabalho, fique de bico fechado e eu pago seu salário. Se tentar bancar a enfermeira boazinha, vai para a rua igual a velha Sônia. Estamos entendidas?" "Sim, senhora." Ana sussurrou, o coração apertado, sentindo as lágrimas picar em seus olhos. Assim que Cláudia saiu, batendo a porta com estrondo, o silêncio caiu sobre o quarto. Ana ficou parada, sozinha com aquele homem imóvel. Ela se aproximou devagar, com respeito, como se estivesse entrando em um templo sagrado que foi profanado. "Com licença, senhor Renato." Ela disse baixinho, a voz doce e trêmula. "Eu não vou te machucar. Eu vou abrir um pouco a cortina, está bem? O sol faz bem. Todo mundo precisa de sol." Renato não se mexeu. Ana foi até a janela e abriu uma fresta das cortinas. Um raio de luz atravessou o quarto cheio de poeira e iluminou o rosto dele. Foi então que Ana viu. Uma lágrima solitária, brilhante e pesada, escorria pelo rosto dele, marcando a pele pálida exatamente onde Cláudia tinha batido. Ele sentia, ele ouvia, e ele estava sofrendo o diabo ali dentro, gritando em silêncio. Os dias que se seguiram foram uma tortura lenta e silenciosa. Ana aprendeu rápido a rotina da casa, que mais parecia um campo de concentração disfarçado de palácio. Cláudia acordava tarde, passava o dia ao telefone gastando fortunas, marcando festas, escolhendo vestidos de grife, enquanto Renato permanecia na mesma posição, hora após hora, olhando para o nada,
sendo virado de lado apenas quando Ana o movia para evitar escaras. Mas o pior não era o desprezo ou os gritos constantes. Era a comida. Ana estava na cozinha preparando o almoço de Cláudia. Filé mignon alto ao molho madeira, purê de batatas com trufas negras, salada com queijos importados e nozes. O cheiro era delicioso, inebriante, e fazia o estômago de Ana roncar alto, já que ela mesma só comia um pão seco antes de sair de casa para economizar cada centavo. O almoço da madame está pronto? Cláudia entrou na cozinha, usando um roupão de seda que custava mais que a casa inteira de Ana. Está sim, senhora. Vou servir na mesa de jantar. Ótimo! E a comida dele? Ana apontou para uma panela pequena no fogão, com um aperto no coração. A sopa de legumes, como a senhora pediu. Cláudia foi até o fogão, levantou a tampa e torceu o nariz, como se cheirasse lixo. Está muito grossa. Olha isso, tem pedaços de batata. Coloque mais água. Mas, senhora... Ana tentou argumentar com cuidado, segurando a colher com força. Já está rala. São só batatas amassadas e água. Ele precisa de proteína, de sustância. O médico disse que a massa muscular dele está sumindo. Você é médica agora? Cláudia cortou, os olhos faiscando de fúria. Eu disse para pôr mais água. Ele não gasta energia, fica sentado o dia todo babando. Se comer muito, engorda, e quem vai ter que carregar o peso morto depois? E outra coisa, ele não mastiga direito. Quer que ele engasgue e morra aqui na minha cozinha? Coloque água nisso agora. Com o coração na mão e as mãos tremendo de indignação, Ana obedeceu. Ela abriu a torneira e diluiu a sopa até virar um caldo transparente, quase sem cor, sem vida, sem nutrientes. Enquanto Cláudia se sentava na sala de jantar para devorar seu banquete com taças de vinho, Ana levou a tigela triste para o quarto de Renato. Ele estava na mesma posição. O cheiro de carne assada invadia a casa inteira, chegando até ali como uma tortura olfativa. Ana viu o pomo de Adão de Renato subir e descer. Ele engoliu em seco. Ele estava com fome. Uma fome desesperadora, crônica, aquela fome que dói no osso. Me desculpe, seu Renato. Ana sussurrou, sentando-se à frente dele com a colher, sentindo-se cúmplice daquela crueldade. É o que tem para hoje, mas eu prometo que vou dar um jeito. Ela levou a colher à boca dele. Renato abriu a boca, dócil, humilhado. Ele engoliu o líquido quente sem reclamar, mas seus olhos estavam fixos nos de Ana, suplicantes, úmidos. Não era um olhar de um vegetal. Era o olhar de um homem sendo apagado aos poucos. Enquanto o alimentava, o celular de Cláudia tocou na sala ao lado. A porta estava entreaberta e a voz dela ecoou alta, sem nenhum filtro. Eu sei, doutor, eu sei do prazo. Cláudia gritava ao telefone impaciente. 15 dias, eu sei contar, mas ele ainda não está cooperativo. Aquele maldito advogado da família ainda vem aqui checar, aquele velho intrometido. Eu preciso que ele esteja fraco, dopado, mas vivo para assinar a procuração. Se ele morrer antes de assinar, o dinheiro vai para aquele primo distante e eu fico sem nada. Eu não cuidei desse aleijado por 2 anos para sair pobre. Ana parou com a colher no ar. Renato também parou de engolir. Os olhos dele se arregalaram minimamente, as pupilas dilatando de medo. Não se preocupe. Cláudia continuou rindo, tomando um gole de vinho. Ele mal consegue levantar a cabeça. Mas 2 semanas nessa dieta de água, e ele vai assinar qualquer coisa só para eu parar de torturá-lo. O banco não vai bloquear nada. Deixa comigo. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas maus tratos. Era um plano. Um plano lento, calculado e cruel de assassinato ou roubo. Ela olhou para os braços de Renato, expostos pela manga da camisa que ela tinha dobrado. Havia manchas roxas, pequenas, redondas, marcas de dedos com unhas compridas, beliscões. Cláudia o beliscava.
Talvez para testar se ele sentia, talvez por puro sadismo para aliviar o estresse. Ana largou a tigela na mesa de cabeceira e, num impulso de coragem que ela não sabia que tinha, segurou a mão de Renato. A mão dele era fria, ossuda, mas a palma era larga. Eu ouvi, seu Renato, ela sussurrou, aproximando o rosto do dele para que ninguém mais ouvisse, nem as paredes. Eu sei que o senhor está aí dentro. Eu sei que o senhor entende. Ela quer te matar aos poucos ou te roubar tudo. Mas eu não vou deixar, eu juro pela vida da minha irmã. Renato não se mexeu, não falou, mas sob os dedos de Ana, ela sentiu uma pressão, leve, tímida. Ele apertou a mão dela de volta. Foi um aperto fraco, trêmulo, custoso, mas foi a confirmação mais gritante que ela poderia receber. Ele estava vivo e ele estava desesperado. No dia seguinte, Ana veio preparada para a guerra. Ela acordou 1 hora mais cedo. Cozinhou o pouco de arroz, feijão e um pedaço generoso de frango que tinha comprado com seus últimos trocados, tirando da própria boca. Colocou tudo em sua marmita velha de plástico e escondeu no fundo da bolsa, enrolada em um casaco grosso para manter o calor. A manhã foi tensa. Cláudia estava elétrica, histérica, gritando com decoradores pelo telefone, organizando o que parecia ser uma festa de noivado grandiosa para a imprensa. Quero tudo branco e dourado, ela exigia, andando de um lado para o outro. O Renato vai estar lá, claro. Vamos colocá-lo num canto discreto para não assustar os convidados com aquela cara de morto, mas ele precisa aparecer nas fotos para a imprensa ver que somos um casal feliz e que eu cuido muito bem do meu noivo inválido. É puro marketing. Enquanto Cláudia discutia sobre tipos de orquídeas raras no Jardim dos Fundos, Ana aproveitou a brecha. Ela correu para o quarto de Renato, trancou a porta com cuidado, girando a chave sem fazer barulho e tirou a marmita da bolsa. Rápido, seu Renato, ela disse, abrindo o pote. O cheiro de comida caseira, temperada com alho e cebola, encheu o quarto estéril com vida. Os olhos de Renato se iluminaram de uma forma que Ana nunca tinha visto. Parecia que uma luz acendeu dentro dele. Ana começou a dar a comida a ele. Não era a sopa rala, era comida de verdade. Renato tentou comer com voracidade, a fome falando mais alto, mas engasgou na primeira colherada. Os músculos da garganta estavam fracos. Devagar, devagar. Ana pedia, preocupada, dando tapinhas leves nas costas dele. Mastiga bem. Ninguém vai tirar isso do Senhor. Eu estou aqui vigiando a porta. Ele comeu. Com dificuldade no início, mas depois com urgência. Comeu até o último grão de arroz. Quando terminou, ele fechou os olhos e soltou um suspiro profundo. Um som rouco que parecia vir da alma. Um som de alívio puro. Então, ele fez algo que chocou Ana. Ele levantou a mão que deveria estar paralisada, e tocou o rosto dela. Os dedos dele eram ásperos, mas o toque foi de uma delicadeza infinita. Ele acariciou a bochecha de Ana, limpando uma lágrima que escorria ali. Ana congelou, o coração batendo a 1000 por hora. Aquele gesto não era gratidão de um doente. Era carinho de um homem. Havia uma intencionalidade naquele braço que não condizia com a atrofia que Cláudia descrevia. De repente, o som de cascalho sendo esmagado lá fora, pneus cantando na entrada. Ana correu para a janela. O carro de Cláudia estava entrando na garagem. Ela tinha voltado mais cedo, muito mais cedo. Meu Deus! Ana sussurrou, o pânico tomando conta, gelando seu estômago. O quarto cheirava a alho e cebola. A marmita estava vazia em cima da cama. Ela chegou, Ana disse para Renato, que arregalou os olhos em terror absoluto. Se ela descobrisse, Ana seria demitida e Renato sofreria retaliações físicas. Ana pegou a marmita, enfiou na bolsa, correu para o banheiro do quarto, molhou uma toalha pequena e voltou para Renato. Abre a boca, por favor, rápido! Ela limpou os lábios dele,
os dentes, a língua, tirando qualquer vestígio de feijão. Limpou com força, mas com cuidado. Cospe aqui. Depois, abriu as janelas desesperadamente para o vento levar o cheiro e pegou o borrifador de lavanda que usava para limpar os móveis, espalhando pelo ar como uma nuvem tóxica de perfume. Passos no corredor. Rápidos, furiosos. O som dos saltos era como batidas de martelo. Ana correu para o lado da cama, fingindo arrumar os lençóis, o coração quase saindo pela boca. A porta se abriu com um estrondo. A maçaneta bateu na parede. Cláudia estava parada ali, as narinas dilatadas como as de um animal de caça, sentindo sangue. — Que cheiro é esse? Ela perguntou, a voz baixa e perigosa. — Cheiro? Ana tentou disfarçar, mas sua voz tremeu. Eu estava limpando com a lavanda, senhora. O quarto estava muito fechado, com cheiro de mofo. Cláudia entrou devagar, farejando o ar. Ela parou no meio do quarto e inspirou fundo. Lavanda e cebola, Cláudia disse, virando-se bruscamente para Ana. Você estava comendo aqui dentro, no quarto dele? Não, senhora, eu jamais... Me dá sua bolsa. Cláudia estendeu a mão, imperativa. Senhora, por favor, são minhas coisas pessoais. Me dá a bolsa! Cláudia gritou, avançando sobre Ana e arrancando a bolsa de seu ombro com violência. Ana fechou os olhos, esperando o fim. Cláudia abriu a bolsa, virou-a de cabeça para baixo e jogou tudo no chão. A carteira, o batom velho, as chaves, fotos da irmã e a marmita vazia. O pote de plástico transparente ainda estava sujo de molho de feijão, a prova do crime. Cláudia pegou o pote, olhou para Ana e depois para Renato. Ela passou o dedo na borda do pote, sentindo a gordura. Depois, olhou para a boca de Renato. Ana prendeu a respiração. Será que tinha limpado tudo? Cláudia se aproximou de Renato, pegou o rosto dele com força, apertando as bochechas até ficarem brancas e cheirou a boca dele. Cláudia soltou o rosto de Renato com nojo, limpando a mão no vestido. Você tem sorte, garota. Cláudia sibilou, decepcionada por não achar prova no corpo dele. Parece que ele não comeu essa porcaria, mas o cheiro está aqui. Você trouxe essa comida imunda de pobre para dentro da minha casa, para dentro do quarto do meu noivo. Eu estava com fome. Ana mentiu rápido, assumindo a culpa, baixando a cabeça. Eu comi rápido aqui, enquanto limpava porque não queria parar o serviço. Desculpe. Cláudia jogou o pote vazio no peito de Ana com força. Bateu no externo dela e caiu no chão. Porca! Imunda! Você acha que isso aqui é a sua favela? Comer em cima do doente? Cláudia estava vermelha de raiva. Você quer comer? Ótimo! Vamos resolver isso agora. Cláudia agarrou Ana pelo braço, cravando as unhas, e a arrastou para fora do quarto. Ela trancou a porta de Renato por fora, deixando-o na escuridão novamente. Na cozinha, Cláudia estava possuída. Ela foi até uma gaveta de ferramentas e tirou uma corrente grossa e um cadeado pesado. Você gosta de comer escondido? Gosta de trazer comida de fora? Cláudia foi até a despensa, passou a corrente nas alças das portas e trancou o cadeado com um estalo seco metálico. Acabou a festa. Ela foi até a geladeira. Era um modelo vintage, com puxador horizontal, que permitia passar uma corrente pela maçaneta e pela grade lateral. Ela trancou também. O som das correntes batendo na geladeira soou como a porta de uma prisão se fechando. A partir de hoje, a regra mudou. Cláudia se virou para Ana com um sorriso sádico. Você está proibida de trazer bolsas para o trabalho. Vai ser revistada na entrada e na saída. Vou mandar o segurança da guarita te revistar. E comida, você só come o que eu te der. Se sobrar do meu prato, você come. Se não sobrar, você passa fome junto com ele. Vamos ver se assim você aprende a ter disciplina. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Não por ela. Ela aguentava a fome. Já tinha passado por isso muitas vezes. Mas Renato... Sem a comida extra, ele iria definhar. O plano de Cláudia de deixá-lo fraco iria funcionar.
Ele morreria ou assinaria a própria sentença em 15 dias. Mas, senhora, e o senhor Renato? A sopa não sustenta. Calhe a boca! Cláudia gritou, batendo a mão na bancada. Vá limpar os banheiros. Agora, e se eu sentir cheiro de alho nesta casa de novo, você sai daqui direto para a cadeia por tentativa de envenenamento do meu noivo. Suma! Ana passou o resto do dia trabalhando mecanicamente, as lágrimas secando no rosto antes de caírem. A fome começou a bater no final da tarde, o estômago doendo, mas a despensa estava trancada com correntes. Cláudia saiu para jantar fora com amigas, deixando a casa vazia, fria e sem comida acessível. A noite caiu pesada. Uma tempestade violenta se formava lá fora. O vento uivava nas janelas e a chuva começou a bater com força nos vidros, como se quisesse entrar. Ana tinha perdido o último ônibus por causa do horário estendido de castigo imposto por Cláudia. Teria que dormir no quartinho de empregada nos fundos, úmido e pequeno. A casa estava em silêncio, exceto pelos trovões. Ana não conseguia dormir. A imagem de Renato com fome a assombrava. Ela se levantou e caminhou silenciosamente até a sala principal, guiada apenas pelos relâmpagos. Ela olhou em direção ao quarto de Renato no térreo. A porta estava entreaberta. Estranho. Cláudia tinha trancado a porta com chave. Ana tinha ouvido o clique. Ana se aproximou, o coração acelerado batendo contra as costelas. Ela espiou para dentro. A cadeira de rodas estava lá, vazia. Um arrepio gelado subiu pela espinha de Ana, eriçando os pelos do braço. Onde ele estava? Teria Cláudia o levado? Teria ele caído da cadeira e se arrastado? Um relâmpago fortíssimo iluminou a sala de estar, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes brancas. E lá, diante da enorme janela de vidro que dava para o jardim açoitado pela tempestade, havia uma silhueta. Um homem, em pé, alto, ombros largos. Ele estava de costas para Ana, olhando para a chuva torrencial. Ele não se apoiava em nada. Ele estava firme, ereto, forte. Como um guerreiro que espera a batalha. Não como o vegetal que jazia na cadeira horas antes. Ana levou a mão à boca para sufocar um grito de pavor e choque. Não era um fantasma. Era Renato. Ele virou a cabeça lentamente, como se sentisse a presença dela, o instinto aguçado. Mais um relâmpago estourou, iluminando o rosto dele por um segundo. Não havia mais o olhar vazio. Havia foco. Havia inteligência nos olhos escuros. E havia um dedo indicador sobre os lábios, num pedido silencioso, perigoso e desesperado de segredo. Shhh! Ele soprou, quase inaudível sob o som da chuva. Ele podia andar. Antes que ela pudesse soltar o grito de pavor que estava preso na garganta, Renato se moveu. Não foi o movimento arrastado e doloroso de um doente, mas um passo rápido, silencioso e predatório. Em 2 segundos, ele cruzou o espaço entre a janela e o arco da sala, onde Ana estava paralisada. A mão dele, grande e firme, cobriu a boca de Ana. O cheiro dele não era mais aquele cheiro triste de remédio e abandono. Era cheiro de chuva e de uma fúria contida por tempo demais. Shhh! Ele sussurrou bem perto do ouvido dela, a voz rouca pelo desuso, mas grave e autoritária. Por favor, Ana, não grite. Minha vida depende do seu silêncio. Ana arregalou os olhos, o corpo todo tremendo, e assentiu freneticamente com a cabeça. Ele soltou a boca dela devagar, mas manteve as mãos nos ombros dela, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez tremer mais do que o frio da tempestade lá fora. O senhor anda... Ela gaguejou, a voz falhando, as lágrimas escorrendo pelo choque. Eu ando, eu ouço, e eu vejo tudo o que aquela mulher faz com a gente. Renato olhou rapidamente para o topo da escada, verificando se Cláudia não tinha acordado com os trovões. Vem comigo,
Rápido! Ele a guiou não para o quarto, mas para a cozinha, movendo-se nas sombras. Ana mal conseguia acreditar no que via. O homem que ela limpava virava na cama e alimentava na boca horas antes. Agora caminhava na frente dela com as costas eretas, guiando-a. Ao chegarem na cozinha, Ana engasgou. A geladeira vintage, aquela que Cláudia tinha trancado com correntes grossas e cadeado horas antes, estava aberta. A corrente pendia, intacta, mas o cadeado estava destrancado sobre a bancada de granito. Ao lado dele, um simples clipe de papel retorcido. Como... Ana apontou para o cadeado boquiaberta. Tive muito tempo para pensar e treinar minhas mãos enquanto fingia estar catatônico olhando para o teto. Renato pegou uma caixa de leite da geladeira e bebeu direto do gargalo, com a sede desesperada de quem atravessou um deserto. O leite escorreu pelo queixo dele e ele limpou com as costas da mão, um gesto tão viril e humano que fez Ana corar. Mas por que, seu Renato? Por que fingir esse tempo todo? Ana perguntou, a confusão misturada com o alívio de vê-lo bem. Ela te trata como lixo, ela te bate, te humilha. Por que o senhor não levanta e expulsa ela daqui agora mesmo? Renato colocou o leite na bancada e suspirou, o peso do mundo caindo sobre seus ombros largos. Porque se eu levantar agora sem provas, eu perco tudo, Ana. E o pior, sou internado num hospício para sempre. Ele se aproximou de Ana, apoiando-se na ilha da cozinha, falando baixo e rápido. O acidente de carro há 2 anos não foi acidente. Os freios foram cortados. Eu fiquei paralisado por 6 meses, de verdade. Foi um inferno. Mas depois, a sensibilidade começou a voltar. Eu senti meu dedo do pé mexer. Eu tentei contar para a Cláudia, feliz. Sabe o que ela fez? Os olhos de Renato escureceram de ódio. No dia seguinte, ela trocou meus analgésicos por sedativos de cavalo. Ela começou a me dopar para me manter naquela cadeira. Ela não quer um marido recuperado, Ana. Ela quer a minha assinatura na procuração de bens e depois a minha morte. Ana levou a mão à boca, horrorizada. O mal daquela mulher não tinha limites. Eu parei de engolir os comprimidos há 3 meses. Eu os escondo embaixo da língua e cuspo depois que ela sai. Minha força voltou aos poucos. Eu faço exercícios isométricos, contraio cada músculo do corpo por horas, enquanto finjo estar dormindo, para não atrofiar. Mas eu preciso provar que ela está desviando dinheiro das minhas empresas e planejando minha interdição. Se eu me revelar agora, ela diz que estou louco, violento, sequela do acidente. O advogado dela já tem a papelada pronta para me trancar numa clínica psiquiátrica na Suíça e ficar com tudo. Eu preciso achar o dossiê real. O caderno de contabilidade paralelo que ela guarda. De repente, um barulho no andar de cima. O som inconfundível de uma porta batendo e saltos começando a pisar no corredor. Ela acordou. Renato sussurrou, o terror voltando aos olhos. Ela vem beber água. Ele tinha 10 segundos, não mais que isso. Renato fechou a geladeira com suavidade, recolocou a corrente e, com uma destreza impressionante de quem treinou 1000 vezes na mente, travou o cadeado usando o clipe em segundos. Vai para o seu quarto, ele ordenou a Ana num sussurro urgente, empurrando-a levemente. E pelo amor de Deus, haja normalmente amanhã. Você é meus olhos e ouvidos agora, Ana. Não me traia. Renato correu mesmo na ponta dos pés, para o quarto dele no térreo. Ana correu para a área de serviço. O coração dela batia na garganta, parecendo que ia explodir. Ela se enfiou debaixo das cobertas finas do quartinho de empregada, segundos antes de ouvir a voz de Cláudia gritando lá de cima. Quem está aí? Eu ouvi barulho! O silêncio reinou, pesado. Ana prendeu a respiração até doer os pulmões. Cláudia deve ter achado que foi o trovão. Mas naquela noite, Ana não dormiu. Ela tinha um segredo. E agora,
Ela tinha uma missão. A manhã seguinte trouxe uma nova realidade aterrorizante. A tempestade tinha passado, mas o clima na casa era de guerra fria. Cláudia desceu as escadas com olheiras fundas, irritada, e descontou tudo em Renato. "Olha para essa cara de idiota!" ela disse, tomando seu café preto enquanto Renato estava na cadeira, cabeça tombada, babando um pouco. Uma atuação perfeita, Ana notou agora, admirada com a força dele. "O prazo do banco está acabando. 15 dias, Renato. Em 15 dias você assina ou... Bem, acidentes domésticos acontecem com inválidos o tempo todo." Ela se virou para Ana, que varria a sala com as mãos trêmulas, evitando olhar para Renato para não denunciar o segredo. "Mudei de ideia sobre a sopa", Cláudia disse friamente, checando as unhas. "Sopa dá muito trabalho e ele faz muita sujeira na fralda. A partir de hoje, é dieta líquida restrita. Só soro caseiro e gelatina. Líquidos claros. Ele precisa estar limpo e magro para os exames do seguro de vida que vou fazer ele passar semana que vem." Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Soro e gelatina? Isso não era dieta, era inanição, era tortura. Ela queria matá-lo de fraqueza antes do casamento para que ele não tivesse força nem para segurar a caneta, quem dirá resistir. Assim que Cláudia saiu para o spa, batendo a porta da frente, Ana correu para o quarto. Trancou a porta e se ajoelhou na frente de Renato, segurando as mãos dele. "Ela vai te matar de fome, seu Renato", Ana disse, com lágrimas de desespero nos olhos. "Soro e gelatina. O senhor não vai aguentar ficar em pé, quanto mais procurar documentos. O senhor vai desmaiar." Renato levantou a cabeça, limpando a baba falsa com as costas da mão, a expressão séria. "Eu ouvi." Ele estava pálido. A aventura da noite anterior e o estresse tinham gastado a pouca reserva de energia que ele tinha. "Eu aguento. Eu tenho que aguentar. Falta pouco." "Não! O senhor não vai aguentar sem combustível." Ana disse firme, uma determinação nova em sua voz. Ela levantou a barra da calça do uniforme e tirou um pacote plástico preso com fita crepe na canela. "Eu trouxe o meu almoço escondido na perna. Arroz, feijão e carne moída." Ela abriu o pacote. A comida estava amassada, mas o cheiro era de vida. "Ana, não." Renato tentou empurrar a mão dela, os olhos cheios de culpa. "É a sua comida. Você já é magra demais. Você trabalha o dia todo. Eu fico sentado. Eu sou forte. Eu aguento. O senhor precisa de músculo para derrubar a Cláudia." Ana abriu o pote e encheu a colher. "Vamos fazer um pacto. Eu como antes de vir e o senhor come isso aqui. Ninguém morre e a gente vence." Era mentira. Ana não comia antes de vir porque não tinha comida em casa. Aquela era a única refeição dela no dia. Mas ela sorriu, mentindo com amor. Renato olhou para aquela mulher simples, com o uniforme desbotado, oferecendo sua própria sobrevivência para ele. Algo quebrou dentro dele naquele momento. Não era mais apenas uma aliança por necessidade. Era devoção. Era amor nascendo na lama. "Eu prometo, Ana", ele disse, a voz embargada, aceitando a colher. "Quando isso acabar, eu vou passar o resto da minha vida te pagando por cada grão de arroz que você está tirando da sua boca." Ele comeu. E Ana sentiu que, pela primeira vez na vida, sua fome tinha um propósito. Os dias começaram a passar, arrastando-se numa contagem regressiva cruel e dolorosa. Dia 5. A rotina se estabeleceu. Ana chegava, passava pela revista humilhante na portaria. O segurança apalpava sua bolsa, mas nunca checava suas pernas ou o sutiã, onde ela agora escondia pedaços de pão e queijo. Na hora do almoço, enquanto Cláudia almoçava fora ou dormia, Ana corria para o quarto. A divisão meio a meio logo virou mentira total.
Ana via a fome de Renato, via como ele fazia flexões silenciosas no chão do quarto escuro, o suor escorrendo, tentando recuperar a massa muscular para o confronto final. Ela via o esforço dele e simplesmente não conseguia comer. Eu comi um salgado na vinda, seu Renato. Estou cheia, pode comer tudo. Ela mentia, a barriga roncando alto, um som oco e doloroso que ela disfarçava tossindo ou arrastando uma cadeira. Renato comia, ganhando cor, ganhando vida. Os ombros dele pareciam mais largos a cada dia. Ana, por outro lado, começou a empalidecer. Suas roupas começaram a ficar largas. Dia 10. Ana estava limpando os vidros altos da sala de estar, subindo e descendo da escada com um balde pesado. De repente, o mundo girou. Pontos pretos dançaram na frente de seus olhos. O chão pareceu subir. Ela teve que se segurar no corrimão com as duas mãos para não despencar. O balde caiu, molhando o tapete. Cláudia, que lia uma revista no sofá, nem levantou os olhos para ver se ela estava bem. Se estragou o tapete persa, vou descontar do seu pagamento pelos próximos 10 anos, sua desastrada. A vilã comentou, virando a página com tédio. Limpe isso e pare de fingir que está doente. Pobre adora fazer drama. Ana respirou fundo, fechando os olhos, esperando a tontura passar. Ela não comia uma refeição completa há 10 dias. Tudo ia para Renato. O corpo dela estava consumindo as próprias reservas vitais. Mas quando ela entrou no quarto dele mais tarde e viu que ele conseguia levantar a cadeira de rodas com um braço só num exercício improvisado, ela sorriu fraca. Estava funcionando. Ele estava virando um touro. Ela estava virando um fantasma. E valia a pena. Dia 13. Faltavam 2 dias para o prazo final. A tensão na casa era palpável. Elétrica. O advogado de Cláudia ligou avisando que viria na sexta-feira à noite para a assinatura durante a festa de noivado que Cláudia decidiu antecipar para comemorar a recuperação milagrosa. Uma mentira para vender a imagem de santa à imprensa. Renato estava inquieto na cadeira quando Ana entrou. Ana, você está tremendo, ele sussurrou, segurando o pulso dela enquanto ela ajeitava o travesseiro. O pulso dela era fino demais, frágil como o de um pássaro. Você não comeu nada hoje, né? Nem ontem. Não minta para mim. Estou bem, seu Renato. Ela sorriu, mas os lábios estavam brancos e secos. O senhor está forte? É o que importa. Estou pronto. Graças a você. Ele puxou a mão dela e beijou a palma. Um gesto de adoração. Hoje à noite, Cláudia vai sair para a prova final do vestido de noiva. É nossa única chance de abrir o cofre do escritório. Depois disso, você vai comer um banquete, Ana. Eu juro. A noite do dia 13 chegou. O carro de Cláudia saiu, os faróis varrendo a entrada como holofotes de uma prisão. O portão eletrônico se fechou com um zumbido. Vai! Ana sussurrou, destrancando a porta do quarto com as mãos trêmulas. Renato levantou-se da cadeira. Depois de 2 semanas de comida reforçada, a comida de Ana, e exercícios noturnos obsessivos, ele não era mais o homem trêmulo da tempestade. Ele se moveu com agilidade, os músculos respondendo, a postura ereta de um homem que vai para a guerra. Fica na porta da frente vigiando, ele ordenou, a voz firme. Se ver o farol dela, grita, qualquer coisa. Renato subiu as escadas para o 2º andar, 2 degraus de cada vez, silencioso como um gato. Ana ficou no hall, o coração batendo descompassado pela adrenalina e pela fraqueza extrema. Ela sentia frio, muito frio, sintoma da hipoglicemia avançada, mas manteve os olhos fixos na estrada escura através da janela, rezando. No andar de cima, Renato entrou no escritório. Ele arrombou a gaveta da mesa de Cláudia com uma espátula que trouxera da cozinha. Nada. Ele foi até o quadro na parede, removeu-o, o cofre digital. Ele sabia que Cláudia era previsível em seu narcisismo. Tentou a data de aniversário dela. Erro. Luz vermelha. Tentou a data do acidente dele. Erro.
Luz vermelha. Pensa, sua víbora, pensa. O que importa para você? Ele murmurou, o suor escorrendo pela têmpora. Tentou a data de amanhã, a data do casamento, a data em que ela se tornaria dona legal de tudo. Clique. A luz verde acendeu. A porta do cofre se abriu. Dentro, pilhas de dinheiro vivo, passaportes falsos e o caderno preto, a contabilidade do desvio, a prova de que ela roubava a empresa centavo por centavo enquanto ele estava inválido, e frascos de remédio, os sedativos, a prova do envenenamento. Peguei! Ele sussurrou vitorioso, enfiando o caderno e um frasco no bolso da calça larga de moletom. Lá embaixo, Ana viu 2 faróis cortarem a escuridão da estrada. O carro estava voltando, e estava rápido, cantando pneu. Seu Renato! Ela gritou, esquecendo a cautela, a voz fraca subindo pela escadaria com desespero. Ela voltou! Renato ouviu. Ele fechou o cofre, recolocou o quadro torto na parede. Mas o barulho do portão abrindo já ecoava. Ela não tinha ido ao centro, devia ter esquecido algo. O tempo era 0. Ele correu para a porta do escritório, mas ouviu a porta da frente se abrir lá embaixo com estrondo. Ana, por que você está gritando feito uma louca? A voz de Cláudia estava no hall, irritadíssima. Renato estava preso no andar de cima. Se ele descesse a escada correndo agora, daria de cara com ela subindo. Ele não tinha como voltar para o quarto dele no térreo e sentar na cadeira de rodas a tempo. Era fisicamente impossível. Ele olhou em volta do escritório. Pânico absoluto. Senhora! Ana falava alto lá embaixo, tentando bloquear a escada com o próprio corpo frágil. Eu vi um rato enorme subindo a escada. Não suba! Deixa de ser histérica, sua idiota! Cláudia retrucou, empurrando Ana para o lado. Ana cambaleou e caiu sentada. Sai da minha frente, esqueci meu cartão de crédito ilimitado no escritório. O som dos saltos de Cláudia começou a subir a escada. Toque, toque, toque. Cada passo era uma sentença de morte. Renato ouvia os passos chegando. Ele estava no meio da sala. Ele olhou para a poltrona de couro giratória atrás da mesa imponente do escritório. A cadeira do chefe era a única opção. Ele se jogou na poltrona, girou-a para ficar de frente para a porta, jogou a cabeça para trás, abriu a boca e deixou os braços caírem ao lado do corpo, assumindo a posição de boneco de pano que ele aperfeiçoara por 2 anos. Ele rezou para não estar ofegante. O peito dele queria explodir de ar, mas ele travou a respiração. A maçaneta do escritório girou, a porta se abriu, Cláudia entrou furiosa, mexendo na bolsa. Onde está aquela maldita carteira? Se eu não pagar o vestido hoje... Ela resmungou, acendendo a luz principal. Então ela parou, congelou, os olhos dela se fixaram na poltrona do outro lado da mesa. Renato estava lá, sentado, imóvel, babando um pouco, o olhar vidrado no teto. Mas a cadeira de rodas estava no andar de baixo, trancada no quarto dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que qualquer trovão. Cláudia olhou para Renato, depois para a porta, depois para Renato de novo. O cérebro dela tentava processar a impossibilidade física daquela cena. Mas que diabos! Cláudia sussurrou, o medo primitivo dando lugar a uma fúria gelada e calculista. Como ele veio parar aqui em cima, Ana? Cláudia perguntou, virando-se para a faxineira que apareceu na porta, ofegante. Ele voou? Ou ele andou? Me explica agora, ou eu chamo a polícia para levar vocês 2. O silêncio no escritório era tão pesado e denso que parecia esmagar os pulmões de Ana. Cláudia estava parada no meio da sala, os braços cruzados sobre o peito, as unhas vermelhas batendo ritmicamente no próprio braço. Ela esperava uma resposta, e seu olhar prometia dor. Ana sentiu o suor frio escorrer pelas costas, molhando o uniforme.
O olhar de Renato continuava fixo no teto, vidrado, mas ela sabia que ele estava em pânico. Se ela não falasse agora, ele se entregaria para protegê-la. Ela precisava de uma mentira, não qualquer mentira. Uma mentira humilhante, dolorosa, plausível, algo que alimentasse o ego sádico de Cláudia e desviasse o foco do impossível. Ana engoliu em seco, sentindo a garganta arranhar. Ela baixou a cabeça, curvou os ombros numa postura de submissão total e deixou uma lágrima real de medo cair. "Fui eu, senhora." Ana sussurrou, a voz falhando. "Eu o trouxe." Cláudia soltou uma risada incrédula, curta e seca como um latido. "Você?" Cláudia olhou com desprezo para o corpo magro de Ana e depois para Renato. "Você quer que eu acredite que uma ratinha desnutrida como você, que mal aguenta um balde de água, carregou um homem desse tamanho escada acima? Não insulte minha inteligência." "Não carreguei no colo, senhora. Eu não aguentaria." Ana mentiu rápido, a mente trabalhando a 1000 por hora. Ele teve uma crise lá embaixo. Começou a gemer, a se debater, parecia ter falta de ar. Eu fiquei com medo dele morrer no meu turno e a culpa ser minha. Eu tentei acalmá-lo, mas ele não parava. Ana levantou os olhos marejados, encarando Cláudia. "Eu achei que se mudasse ele de ambiente, se trouxesse ele para onde tem o cheiro dos livros, ele acalmaria. O antigo patrão gostava muito daqui. Então eu o arrastei." "Arrastou?" Cláudia ergueu uma sobrancelha, interessada na imagem grotesca. "Sim, senhora." Ana levantou a manga do uniforme, mostrando um hematoma roxo e feio no antebraço, que ela tinha feito ao bater no corrimão dias antes, limpando a escada. "Eu o tirei da cadeira e o apoiei nas minhas costas. Ele é pesado demais. A gente caiu 2 vezes nos degraus. Eu fui puxando ele, degrau por degrau, pelos braços. Levei quase meia hora. Me arrastei com ele. Olha meu braço." Ana estendeu o braço machucado. Cláudia olhou para o hematoma, depois para a roupa amarrotada de Renato e finalmente sorriu. A imagem daquela empregada se humilhando, rastejando pela escada, arrastando um inválido como um saco de batatas, era exatamente o tipo de sofrimento que Cláudia gostava de causar. "Você é uma mula de carga mesmo," Cláudia disse, balançando a cabeça com um misto de nojo e satisfação. "Se matando de fazer força por causa de um gemido? Que estupidez! Você tem vocação para sofrer." Cláudia caminhou até Renato e deu um tapa leve, humilhante, na testa dele. Plaf! "E você, seu inútil, veio passear no escritório? Veio ver onde eu vou assinar a venda de tudo o que era seu para investidores estrangeiros?" Renato não piscou. A baba escorreu um pouco mais. A atuação dele era digna de um Oscar, mas Ana viu a mão dele, escondida ao lado da coxa, tremer de ódio. "Tire ele daqui, agora!" Cláudia ordenou, indo para a mesa pegar o cartão de crédito esquecido. "Leve-o para o quarto e tranque a porta. Eu não quero ver a cara dele até a festa de amanhã." "E Ana?" "Sim, senhora." Ana respondeu, já se movendo para pegar Renato, passando o braço dele pelo pescoço dela. "Pela sua iniciativa estúpida de trazer ele aqui sem permissão e provavelmente ter riscado todo o meu piso de madeira nobre arrastando ele." Cláudia sorriu cruelmente, guardando o cartão na bolsa. "O seu salário deste mês está confiscado para cobrir os danos ao verniz da escada." O mundo de Ana parou. O som sumiu. Confiscado. O dinheiro da cirurgia. O dinheiro dos remédios da Bia, que acabariam amanhã. Sem aquele dinheiro, a irmã dela entraria em choque séptico. Ana soltou Renato na poltrona e, num impulso de desespero, se jogou de joelhos aos pés de Cláudia. "Não! Senhora, por favor!" Ana suplicou, agarrando a barra do vestido de Cláudia. "Pelo amor de Deus! Minha irmã! Ela precisa dos remédios amanhã. É caso de vida ou morte. Eu trabalhei o mês todo. Eu fiz horas extras. Eu limpei tudo." "Não tire meu salário."
Cláudia olhou para baixo, para as mãos de Ana em seu vestido, com nojo absoluto. Ela puxou o tecido com força, se libertando. "Não me toque com essas mãos sujas!" Cláudia gritou. "Deveria ter pensado na sua irmãzinha doente antes de brincar de enfermeira e estragar minha casa. Isso é para você aprender o seu lugar. Agradeça por eu não te demitir e te colocar na rua agora mesmo." Cláudia pegou a bolsa e saiu do escritório, passando por cima das pernas de Ana, sem nem olhar para trás. "Suma da minha frente e leve esse traste para o quarto." Assim que o som dos saltos de Cláudia desapareceu no corredor e a porta da frente bateu lá embaixo, Renato acordou. Ele se levantou da cadeira num pulo, como uma mola comprimida que se solta. A expressão de fúria contida em seu rosto era aterrorizante. As veias do pescoço saltavam. "Eu vou matar essa mulher." Ele rosnou, a voz grave vibrando no peito. "Eu vou descer lá agora e acabar com isso com as minhas próprias mãos. Ela tirou o dinheiro da sua irmã, Ana. Ela condenou a Bia." Renato deu um passo em direção à porta, cego de raiva. "Não!" Ana se levantou num salto e se jogou na frente dele, segurando-o pelo peito com as duas mãos. Ele era uma parede de músculos agora, imóvel como rocha. "Não, seu Renato, o senhor não pode. Falta um dia, só um dia." "Mas a sua irmã..." "Eu tenho dinheiro no cofre, eu pego agora. O dinheiro do cofre é prova. Se mexerem, a gente não prova o roubo." Ana chorava, as lágrimas molhando a camisa dele, mas mantinha a firmeza, empurrando-o para trás. "Se o senhor descer agora e bater nela, ela chama a polícia. O senhor vai preso por agressão, vai para o manicômio como violento e ela fica com tudo. E minha irmã morre sem ajuda nenhuma porque o senhor vai estar preso." Renato parou. Ele olhou nos olhos de Ana, a respiração pesada, ofegante. Ele viu o desespero, mas também viu um amor e uma lealdade que ele nunca tinha recebido de ninguém. "O único jeito de salvar a Bia é o senhor recuperar sua fortuna amanhã, legalmente." Ana sussurrou, acariciando o rosto dele para acalmá-lo. "Por favor, aguenta. Por mim, pela Bia." Renato fechou os olhos, lutando contra o instinto de proteção. Ele bufou, derrotado pela lógica fria, e a abraçou. Foi um abraço forte, desesperado, onde ele tentou passar toda a sua força para ela. "Eu juro, Ana," ele sussurrou no cabelo dela. "Amanhã à noite, essa mulher vai pagar por cada lágrima sua. Eu vou tirar tudo dela, até o último centavo." Eles desceram a escada com cuidado extremo. Renato fingindo se apoiar nela, mas, na verdade, aliviando todo o peso, flutuando nos degraus para não machucá-la mais. Eles voltaram para a cela, que era o quarto dele. Trancaram a porta. Mas agora não eram mais prisioneiros aguardando a execução. Eram soldados entrincheirados, esperando a alvorada da batalha final. As 24 horas seguintes foram um borrão de dor física e resistência mental. O dia da véspera. O sol nasceu cinzento. Ana não comeu nada, absolutamente nada. O pouco de pão murcho que tinha sobrado no bolso do avental do dia anterior, ela esfarelou na boca de Renato enquanto Cláudia gritava ordens lá fora para a equipe de decoração que montava o palco no jardim. "Bom, come," Ana sussurrou, a voz fraca, as mãos tremendo ao segurar o pão. "O senhor precisa estar forte para assinar os papéis e depois rasgá-los na cara dela. Precisa ter voz para gritar a verdade." "E você?" Renato perguntou, segurando o pulso dela, sentindo os ossos finos sob a pele. "Ana, você vai desmaiar. Seus lábios estão roxos. Eu me alimento da nossa vitória." Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos, que estavam fundos, cercados por olheiras escuras. "Eu aguento." No meio da tarde, enquanto Ana limpava freneticamente a prataria para a festa, o celular dela vibrou no bolso, escondido. Ela correu para o banheiro de serviço, trancou a porta e atendeu. Era Dona Cida, a vizinha que cuidava de Bia. "Ana,
A voz da vizinha estava chorosa. A Bia tá gritando de dor, minha filha. O remédio acabou faz 3 horas. A febre tá subindo muito. Você não vem? Ela tá chamando por você. Ana escorregou pela parede de azulejos frios até o chão, tapando a boca com a mão para não soltar um grito de dor que rasgaria sua alma. Diz para ela aguentar, dona Cida. Ana soluçou baixinho, o corpo encolhido em posição fetal. Pelo amor de Deus, diz para ela que eu vou chegar com o melhor médico do mundo amanhã, só mais um dia. Dá chá para ela, dá banho frio. Não deixa ela morrer. Por favor. Do lado de fora, no corredor, Renato ouvia tudo. Ele tinha se arrastado da cama até a porta, trancada por fora, e colado o ouvido na madeira. Sua audição, limpa dos sedativos, captava cada soluço abafado de Ana no banheiro ao lado. Ele estava deitado no chão frio, imóvel, mas por dentro ele queimava como um vulcão. Aquela faxineira estava sacrificando a própria família por ele. A dívida que ele tinha com ela era impagável com dinheiro. Era dívida de sangue. Ele fechou os punhos até as unhas cortarem a palma da mão. Cláudia não vai apenas perder. Ele jurou para o escuro. Ela vai ser destruída, humilhada e enterrada. A noite da festa. A mansão se transformou. O que era um mausoléu frio virou um cenário de filme de Hollywood. Lustres de cristal foram polidos até cegar, tapetes vermelhos estendidos, garçons de libré circulavam com bandejas de prata e canapés de caviar. A imprensa estava toda lá, colunistas sociais famintos por fofoca, fotógrafos com lentes enormes, curiosos da alta sociedade. Todos queriam ver o milionário inválido e sua devotada noiva santa. No quarto, Ana preparava Renato. Cláudia tinha mandado um smoking italiano sob medida. Ana o vestiu com dificuldade, não porque ele não ajudasse, mas porque suas mãos tremiam incontrolavelmente. A hipoglicemia estava no limite crítico. Pontos luminosos dançavam na visão periférica dela como vagalumes. Você está pálida demais, Renato disse, segurando os braços dela para firmá-la, impedindo-a de oscilar. Ele já estava vestido, parecendo um príncipe sentado na cadeira de rodas. É a emoção. Ana brincou, a voz saindo como um sussurro rouco e seco. Ela ajeitou a gravata borboleta dele com carinho. O senhor está lindo. Ninguém diria que passou 2 anos naquele inferno. Ana. Renato a olhou sério, segurando o rosto dela entre as mãos. Se você sentir que vai desmaiar, saia. Não fique na sala. Vá para a cozinha e coma qualquer resto. Não espere. Eu vou ficar. Ana disse, teimosa, os olhos brilhando com febre. Eu quero ver ela cair. Eu paguei o ingresso com a minha vida. Eu vou assistir o final do show. A porta se abriu com estrondo. Cláudia entrou, deslumbrante num vestido dourado justo, que parecia feito de ouro líquido, coberta de diamantes. Ela olhou para Renato com propriedade, como quem olha para um carro novo. Até que ficou apresentável, ela comentou, fria. Depois, virou-se para Ana com nojo. E você? O que é isso? Ana olhou para o próprio uniforme. O meu uniforme, senhora. Está um trapo. Velho, desbotado, largo. Você parece uma mendiga. Cláudia fez uma careta. Perfeito. Quero que todos vejam o contraste. A minha generosidade cristã em manter empregados incompetentes e o meu brilho. Você vai servir hoje, Ana. Mas, senhora, tem garçons contratados. Ana tentou argumentar. Suas pernas pareciam feitas de gelatina. Servir exigia equilíbrio, e ela mal conseguia ficar em pé. Eu dispensei um deles de propósito. Você vai cobrir a área principal, onde estão as câmeras. Quero você servindo o champanhe, e quero que fique perto dele. Ela apontou para Renato. Se ele babar, você limpa. Se ele fizer barulho, você cala a boca dele. Entendeu? Sim, senhora. E Ana? Cláudia se aproximou.
o perfume caro e enjoativo invadindo o nariz de Ana. Ela sussurrou no ouvido da faxineira com um sorriso falso para quem olhasse de longe. Aproveite a festa. Porque assim que o último convidado sair, você está na rua. E ele... Ela acariciou o cabelo de Renato com possessividade. Ele vai para a clínica na Suíça amanhã cedo. O jatinho já está reservado. Hoje é a despedida. Aproveitem. A ameaça final. O prazo tinha acabado. Era vencer ou morrer naquela noite. A festa começou. A música clássica tocava alto, abafando as conversas fúteis. Renato foi empurrado para um canto de destaque, sob um spot de luz, como um troféu em exposição. As pessoas passavam, olhavam com pena, comentavam pobrezinho, tão bonito e tão inútil, e seguiam para o bar. Renato permanecia imóvel, cabeça baixa, mas seus olhos, afiados como navalhas, varriam o salão. Ele viu o advogado de Cláudia, um homem com cara de doninha, conversando com um tabelião corrupto perto da mesa de doces. A pasta de documentos estava lá. E ele viu Ana. Ela estava circulando com uma bandeja pesada de taças de cristal cheias até a borda. Ela estava lutando uma batalha interna monumental. Cada passo era um esforço. O rosto dela estava branco como papel, suando frio. Ela servia os convidados, sorrindo fraco, invisível para aquela gente rica. Aguenta, Ana, Renato pensou, transmitindo força com o pensamento, os músculos da perna contraídos, prontos para explodir. Só mais 10 minutos. O discurso é em 10 minutos. Cláudia pegou o microfone no pequeno palco montado. As luzes diminuíram. Um foco de luz iluminou a vilã. Boa noite a todos, ela disse, radiante, falsa como uma nota de R$3. Obrigada por virem celebrar o nosso amor e a nossa união. Sei que muitos duvidaram, disseram que seria difícil uma mulher jovem cuidar de um marido inválido. Mas o amor supera tudo, não é? Aplausos educados e murmúrios de admiração. Renato sentiu o estômago revirar de nojo. Hoje não celebramos apenas o nosso noivado oficial. Celebramos também a decisão generosa do Renato de passar a gestão total das empresas e bens para mim, para que ele possa descansar e focar na sua recuperação, longe do estresse. Cláudia sorriu para o advogado, que levantou a pasta triunfante. Vamos assinar os papéis aqui, diante de todos vocês, como prova da nossa transparência. Era a hora, o momento da verdade. Mas antes, um brinde, Cláudia gritou, animada. Ela olhou para o salão, seus olhos de predadora buscando a vítima. Ela localizou Ana no fundo. Ana, venha cá, querida. Traga o champanhe especial para o brinde dos noivos. Todos os olhares se voltaram para Ana. Ela estava no fundo do salão, nas sombras. A distância até o palco parecia quilômetros. O chão de mármore brilhava, polido e escorregadio. Ana respirou fundo. O ar não entrava direito. A fome de dias cobrava o preço agora, com juros e correção. O coração dela falhava batidas. O sangue zumbia nos ouvidos. Pela Bia, pelo Renato. Ela repetiu mentalmente como um mantra. Ela pegou a bandeja de prata com a torre de taças cheias. Pesava 1 tonelada. Seus braços tremeram visivelmente. Ela começou a caminhar. Um passo. Outro. O silêncio no salão era de expectativa. A música parou. Só se ouvia os passos arrastados de Ana. Renato, do seu canto, apertou os braços da cadeira de rodas com tanta força que o couro estalou alto. Ele estava pronto para pular, mas precisava esperar a assinatura. Ana chegou perto do palco. Cláudia desceu os degraus para encontrar Ana no meio do picadeiro, sorrindo para as câmeras. Aqui, senhora. Ana sussurrou, estendendo a bandeja, os braços queimando de dor. Cláudia sorriu para as câmeras que disparavam flashes cegantes. Ela olhou para Renato lá no fundo e piscou. Um aviso: olha o que eu faço com quem você ama.
E então, num movimento rápido, calculado e cruel, Cláudia esticou o pé direito, calçado num escarpão de bico fino. Ela calçou Ana. Foi um movimento sutil, mas mortal. Ana, já tonta, sem reflexos, tropeçou no pé da vilã. O tempo desacelerou. Renato viu tudo em câmera lenta. O pé de Cláudia, o corpo de Ana inclinando para frente, o terror nos olhos dela. A bandeja voou das mãos de Ana. As taças de cristal caríssimas flutuaram no ar, girando, pegando a luz dos lustres por um segundo antes de se chocarem contra o chão de mármore. Crash! O som de vidro quebrando foi ensurdecedor, como uma explosão. Champanhe espirrou para todo lado. Uma chuva dourada e pegajosa, molhando a barra do vestido de Cláudia e encharcando o uniforme de Ana. Ana perdeu o equilíbrio totalmente. Ela caiu de joelhos e mãos sobre os cacos. Um pedaço grande de vidro rasgou a palma da mão dela. O sangue vermelho vivo brotou instantaneamente, misturando-se com o champanhe no chão branco, criando uma poça macabra. O salão soltou um grito coletivo de choque. Ana tentou levantar, mas a dor do corte e a tontura da fome a pregaram no chão. O mundo girava rápido demais, um carrossel de luzes e rostos distorcidos. Cláudia olhou para baixo, fazendo uma cara de horror teatral para as fotos, e depois de fúria genuína para Ana. "Sua incompetente!" Cláudia gritou, o microfone ainda na mão, amplificando sua voz estridente para a mansão inteira e para o jardim. "Olha o que você fez. Você arruinou o meu momento. Bêbada, você está bêbada, não está? Roubando minha bebida." Cláudia chutou a perna de Ana. Um chute real, forte, doloroso, na coxa magra. "Sai daqui! Sai da minha vista antes que eu mande os seguranças te jogarem no lixo. Você é um lixo!" Ana olhou para cima, o sangue escorrendo da mão. A visão dela estava escurecendo, um túnel preto se fechando. Ela viu o rosto distorcido de Cláudia, viu os flashes das câmeras cegando-a. E lá no fundo, através da névoa do desmaio, ela viu Renato. Ele não estava mais sentado. A última coisa que Ana viu antes de desmaiar de fome e exaustão, batendo o rosto no chão frio, foi a cadeira de rodas vazia, girando levemente com o impulso. E então, tudo ficou escuro. O salão de festas estava mergulhado em um silêncio atordoante, espesso como neblina, quebrado apenas pelo zumbido elétrico dos flashes das câmeras que continuavam a disparar em rajadas, registrando o corpo caído de Ana entre os cacos de cristal e o champanhe derramado. Cláudia, com a barra do vestido dourado manchada pela bebida pegajosa, olhava para a faxineira desmaiada com um misto de nojo absoluto e triunfo sádico. "Alguém tire esse lixo daqui!" Cláudia gritou novamente, a voz estridente e desafinada, ecoando pelas paredes de mármore frio. "Seguranças! Onde estão os seguranças incompetentes que eu pago? Joguem essa bêbada na rua agora mesmo!" 2 seguranças corpulentos de terno preto começaram a avançar em direção a Ana, as botas pesadas estalando no chão, prontos para arrastá-la para fora como se fosse um animal atropelado. Foi nesse exato momento, quando a mão de um dos guardas ia tocar o braço inerte de Ana, que o som aconteceu. Não foi um grito, não foi uma explosão. Foi algo mais aterrorizante para quem conhecia a rotina daquela casa. Foi o som mecânico, metálico e violento de uma cadeira de rodas sendo empurrada para trás com força bruta. Cric! Bam! O som cortou o salão como um trovão. Cláudia parou com a boca aberta. Os convidados pararam com as taças no ar. Os seguranças congelaram. Todos os 200 pares de olhos se voltaram simultaneamente para o canto do palco, sob o foco de luz, onde o inválido deveria estar. A cadeira de rodas estava lá, vazia. As rodas giravam no ar. Tamanha foi a força do impulso que a lançou contra a parede, e diante dela, erguendo-se como uma torre vingativa, estava Renato. Ele não estava apenas em pé.
Ele parecia estar crescendo diante dos olhos de todos. Os ombros largos, antes curvados na postura de doente derrotado, agora estavam abertos, tensionando as costuras do smoking caro. A cabeça, antes tombada e fraca, estava erguida, o queixo travado em uma expressão de fúria bíblica. A veia em sua têmpora pulsava visivelmente. Ele parecia ter 3 metros de altura naquele momento. Um suspiro coletivo varreu o salão, sugando o ar do ambiente. Alguém deixou cair uma taça de vinho. O som de vidro quebrando foi o único ruído que ousou competir com a presença dele. Cláudia se virou lentamente, como em um filme de terror. O sorriso de deboche morrendo nos lábios trêmulos, substituído por uma máscara de pavor absoluto. A cor fugiu do rosto dela, deixando-a pálida como um cadáver sob a maquiagem pesada. "Renato!" Ela sussurrou, a voz falhando, as pernas tremendo dentro do vestido de alta costura. Você... Renato não respondeu. Ele deu o primeiro passo. Toque! O sapato de couro bateu no mármore com um som pesado, firme e deliberado. Não era o passo arrastado de quem reaprende a andar na fisioterapia. Era o passo de um predador que encurrala a presa. Toque! Toque! Ele desceu do pequeno tablado onde o haviam colocado como peça de exposição. Cada passo era uma sentença de morte para a farsa de Cláudia. A multidão se abriu automaticamente, recuando com medo instintivo da energia avassaladora que emanava dele. Ele caminhava em linha reta, ignorando a todos, os olhos fixos em Cláudia como um leão. "Não toquem nela!" A voz de Renato trovejou pelo salão. Era a primeira vez que muitos ali ouviam a voz dele em 2 anos. Não era um sussurro fraco e medicado. Era um comando grave, profundo, vibrante, que fez os seguranças recuarem imediatamente, levantando as mãos em rendição, apavorados. Renato chegou onde Ana estava caída. Ele parou por um segundo, olhando para o corpo frágil dela, encolhido entre os cacos. Ele viu o sangue na mão cortada, misturado ao champanhe. Viu a palidez mortal do rosto dela, resultado da fome que ele deveria ter sentido. Uma lágrima de ódio puro e dor escorreu pelo rosto dele. Ele levantou os olhos para Cláudia. Ela estava a 2 metros dele, paralisada, encostada na mesa do bolo monumental de 5 andares, coberto de chantilly branco e arabescos dourados. "Renato, meu amor..." Cláudia tentou, a voz trêmula, aguda, levantando as mãos, tentando desesperadamente compor a personagem para as câmeras. "É um milagre! Você levantou! Graças a Deus! Eu rezei tanto por isso! Renato encurtou a distância num piscar de olhos com uma velocidade assustadora. Ele agarrou o pulso de Cláudia, a mão cheia de anéis de diamante. Ele apertou. Não com carinho, mas com a força esmagadora que ele acumulou em meses de exercícios silenciosos no escuro do seu quarto-prisão. "Ai, Renato, você está me machucando!" Cláudia guinchou, a dor real quebrando sua atuação, tentando se soltar da garra de ferro. "Machucando?" Renato perguntou, a voz baixa, perigosamente calma, audível para todos os jornalistas que agora formavam um círculo apertado ao redor deles, gravando cada segundo. "Você quer falar de dor, Cláudia? Quer falar de fome? Do que você está falando? Solta! Você está louco! É o trauma do acidente!" Ela gritou para as câmeras, os olhos arregalados buscando apoio. "Ele está em surto psicótico. Seguranças, segurem ele! Ele vai me matar!" Ninguém se moveu. A autoridade de Renato era absoluta. O salão estava hipnotizado. "Eu passei 2 anos preso no meu próprio corpo", Renato disse, cada palavra carregada de veneno e verdade. "Ouvindo você rir ao telefone. Sentindo você me beliscar até ficar roxo. Sentindo a agulha dos sedativos que você injetava em mim para me manter calado enquanto roubava cada centavo da minha empresa." Um murmúrio de choque e horror correu pela multidão. Os flashes disparavam mais rápido, cegando a vilã.
O advogado de Cláudia, no canto, começou a tentar sair de fininho em direção à porta lateral, suando frio. Mas Renato apontou para ele com a mão livre, sem soltar Cláudia. "Ninguém sai!" ele rugiu, e a voz dele fez os lustres vibrarem. "A polícia já está na porta. Eu mandei as provas do cofre, o dossiê dos desvios e os laudos toxicológicos para o delegado há 10 minutos, pelo celular que a Ana escondeu para mim." Cláudia arregalou os olhos. O mundo dela desabou. O cofre. Aquela rata imunda. Cláudia olhou para Ana no chão com ódio mortal, esquecendo as câmeras. "Eu devia ter matado ela." "Você tentou", Renato disse, os olhos faiscando. "Você tentou matar a nós dois, a mim, de inanição e remédios, e a ela. Você tirou tudo dela, o salário, a dignidade, a comida." Renato soltou o pulso de Cláudia com um empurrão brusco. Ela cambaleou para trás, os saltos altos perdendo a estabilidade no piso molhado de champanhe. "Você queria brilhar, Cláudia." Renato avançou um passo, encurralando-a contra a mesa principal, onde o bolo gigante se erguia como uma torre. "Você queria ser o centro das atenções? Queria que todos olhassem para você hoje à noite? Renato, não faz isso. A imprensa, minha reputação." Cláudia implorou, vendo a fúria justa nos olhos dele. "A imprensa vai adorar isso", Renato disse. E então ele a empurrou. Não foi um tapa, foi um empurrão firme, deliberado, com a palma da mão aberta no peito dela, um gesto de rejeição total, de quem expulsa algo podre e maligno de sua vida para sempre. Cláudia perdeu o equilíbrio. Ela agitou os braços freneticamente, tentando se segurar em algo, mas só encontrou o ar. Ela caiu para trás gritando, "Splash!" O som foi abafado, úmido e grotesco. Cláudia aterrissou de costas, exatamente no meio do bolo de noivado de 5 andares. A estrutura desabou sobre ela. Chantilly, pão de ló, recheio de damasco e quilos de pasta americana explodiram para todos os lados. A vilã afundou na montanha de açúcar. O vestido dourado de milhares de reais desapareceu sob uma camada grossa e ridícula de creme branco. O silêncio do salão foi quebrado pelo som frenético dos flashes. Clic, 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 clic. Era uma tempestade de luz. A imagem da socialite perfeita, intocável, agora parecendo um monstro de pântano doce, se debatendo para levantar, escorregando no próprio bolo, era a humilhação suprema eternizada em alta definição. "Ah!" Cláudia gritou, limpando o chantilly dos olhos, cuspindo o bolo, tossindo. "Seu maldito, eu vou te processar, eu vou acabar com você." Ao longe, o som de sirenes começou a crescer, aproximando-se da mansão. Renato nem olhou para ela. Para ele, ela tinha deixado de existir. O foco dele mudou instantaneamente. A fúria desapareceu, dando lugar a uma preocupação desesperada. Ele se virou para Ana. Ajoelhou-se no chão molhado de champanhe e cacos de vidro, sem se importar em rasgar ou sujar a calça do smoking. Com uma ternura infinita, ele passou o braço por baixo dos joelhos de Ana e outro pelas costas dela, sentindo cada osso da coluna dela. Ele a levantou. Ana era leve, leve demais, o peso de um pássaro ferido. Mas Renato tremeu. Seus braços, ainda recuperando a força total após anos de atrofia parcial, tremeram com o esforço. O suor brotou em sua testa. As veias do pescoço saltaram. Mas ele não vacilou. Ele a segurou firme, aninhando a cabeça dela contra seu peito, protegendo-a do mundo. Ele se levantou com ela nos braços, respirando com dificuldade, sentindo o peso do sacrifício que ela tinha feito por ele. Ele se virou para as câmeras, para a sociedade que assistia boquiaberta, julgando-os. "Vocês estão tirando fotos da mulher errada", Renato disse, a voz embargada, lágrimas escorrendo pelo rosto másculo. Ele olhou para Ana em seus braços, limpando um pouco de sangue da mão dela com o próprio lenço de seda do bolso.
Essa mulher aqui, ele começou, e a voz dele tremeu de emoção. O nome dela é Ana. Ela é faxineira. Vocês nem olharam para ela quando ela servia o champanhe. Vocês a ignoraram, como se fosse mobília. A Cláudia a humilhou na frente de todos vocês e ninguém fez nada. Renato levantou os olhos, encarando as lentes das câmeras de TV com desafio. Mas foi essa mulher que dividiu a comida dela comigo. Ela ganhava um salário mínimo e, mesmo assim, tirava da própria boca para me alimentar, porque aquela ali... Ele apontou com a cabeça para Cláudia, que tentava se levantar, escorregando ridiculamente no glacê, patética. Aquela ali me trancou numa dieta de fome para que eu morresse antes de denunciá-la. Um murmúrio de horror e vergonha percorreu o salão. Algumas socialites levaram a mão à boca. A Ana desmaiou hoje não porque é bêbada. Renato continuou, gritando para que todos ouvissem. Ela desmaiou de fome. Ela não come há 2 dias. Ela economizou cada centavo para comprar remédio para a irmã doente e deu cada grão de arroz da marmita dela para que eu tivesse força para levantar dessa cadeira hoje. Renato apertou Ana contra si, beijando o topo da cabeça dela. Ela me salvou. Ela me carregou quando eu não podia andar. E agora, ele olhou para todos. Agora eu vou carregá-la, pelo resto da minha vida, e ai de quem tocar num fio de cabelo dela. As portas duplas do salão se abriram com estrondo. O advogado honesto de Renato entrou, seguido por um delegado e 4 policiais armados. Prenda aquela mulher, Renato ordenou, apontando para a figura coberta de bolo. Tentativa de homicídio qualificado, cárcere privado, apropriação indébita, falsidade ideológica e maus tratos. As provas originais estão no meu bolso e a cópia digital já está no seu e-mail, delegado. Cláudia começou a gritar histericamente enquanto os policiais a algemavam sem nenhuma delicadeza. O chantilly voava enquanto ela se debatia, sujando os uniformes. Eu sou a dona disso tudo. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Tira a mão de mim. Eu sou Cláudia Sampaio. A senhora está presa em flagrante. O delegado disse, impassível, empurrando-a. Enquanto a vilã era arrastada para fora, patética, suja e destruída, Renato caminhou em direção à saída oposta, carregando Ana. Os paramédicos que tinham chegado com a polícia correram até ele com a maca. Aqui! Renato chamou, a voz falhando de exaustão agora que a adrenalina baixava. Ela precisa de glicose. Agora! Ela está em choque hipoglicêmico severo. Eles colocaram Ana na maca com cuidado. Renato não soltou a mão dela enquanto injetavam o soro na veia do braço magro. Os olhos de Ana tremularam. Ela abriu as pálpebras devagar, confusa com as luzes giratórias da ambulância e o barulho. A primeira coisa que ela viu foi o rosto de Renato, debruçado sobre ela, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, o suor pingando do rosto dele. Seu Renato? Ela sussurrou, a voz quase inaudível, seca. O senhor levantou? Eu levantei, meu anjo. Renato beijou a mão machucada e enfaixada dela. Eu levantei. Acabou. A bruxa já era. Você venceu. E a minha irmã? Não, foi a única preocupação dela, mesmo à beira do colapso. A ambulância já está na casa dela também, Renato garantiu, acariciando o rosto dela com adoração. O melhor médico da cidade está indo para lá pessoalmente neste minuto. Ela vai ficar bem. Todo mundo vai ficar bem agora. Descansa. Ana soltou um suspiro profundo, o corpo relaxando na maca, entregando-se finalmente ao descanso. Um sorriso fraco, mas verdadeiro, iluminou o rosto dela antes de seus olhos se fecharem. A gente conseguiu, ela murmurou. E Renato, observando-a dormir, soube que aquele era o momento mais importante de sua vida. 1 mês depois, o jardim da mansão estava irreconhecível.
Onde antes havia orquídeas frias, simétricas e estátuas pretensiosas colocadas por Cláudia, agora havia girassóis, margaridas e um gramado verdejante onde crianças corriam. Era o aniversário da sobrinha de um dos novos funcionários. A casa tinha vida, tinha cor, tinha cheiro de bolo caseiro assando. Na varanda ensolarada, uma mesa de café da manhã estava posta. Não havia luxo excessivo, mas havia uma fartura obscena de comida boa. Pães quentes, bolos de fubá, frutas frescas, sucos de todas as cores. Ana saiu da casa. Ela não usava mais uniforme cinza. Usava um vestido leve de algodão azul celeste que realçava a cor rosada que tinha voltado ao seu rosto. Ela tinha ganhado peso. Suas bochechas estavam coradas, saudáveis, radiantes. A mão, já cicatrizada com apenas uma linha fina branca na palma, segurava uma bandeja com café fresco por puro hábito de servir. Ana! Renato apareceu na porta da cozinha. Ele usava calça jeans e camisa branca com as mangas dobradas, parecendo 10 anos mais jovem e livre. Ele caminhava perfeitamente, embora ainda fizesse fisioterapia intensiva para recuperar a força total das pernas e apagar as sequelas da imobilidade. Ele correu até ela, fingindo seriedade, e tirou a bandeja das mãos dela com carinho. "Quantas vezes eu tenho que dizer?" Ele ralhou sorrindo. "Você não serve mais ninguém nessa casa. Você é a patroa. Senta." "É força do hábito, Renato." Ela riu. O som da risada dela era a música favorita dele agora. "E eu gosto de cuidar de você. Você ainda precisa ganhar massa. Eu que tenho que cuidar de você." Ele colocou a bandeja na mesa e segurou as mãos dela, beijando a cicatriz na palma. "Falando nisso," a Bia ligou. "Disse que a fisioterapia dela está ótima. Ela já está andando sem muletas pela casa. Graças a você." Ana olhou para ele com gratidão infinita, os olhos marejados. "Você salvou a vida dela, pagou tudo." "Não." Renato ficou sério. Ele se aproximou, olhando fundo nos olhos dela. "Você salvou a vida dela, e a minha. Você nos salvou com a sua coragem e a sua marmita. Eu só paguei a conta com dinheiro, que é fácil. O milagre foi você." Ele enfiou a mão no bolso. O coração de Ana disparou. Renato se ajoelhou na grama, não porque ele tinha caído, não porque suas pernas falharam. Ele se ajoelhou porque quis, com controle total. Ele dobrou o joelho no chão, humilde e apaixonado. Ele tirou uma caixinha de veludo azul. Não era um anel de diamante gigante e vulgar, como o que Cláudia exigia para aparecer nas revistas. Era um anel delicado, de ouro antigo, com uma esmeralda verde profunda, exatamente da cor dos olhos de Ana. "Ana." Renato começou, a voz embargada de emoção. "Quando eu estava naquela cadeira, invisível para o mundo, você me viu. Quando eu tinha fome e todos me negavam pão, você me alimentou. Quando eu não tinha esperança, você me deu a sua força vital." Ana cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo felizes. "Eu não quero uma esposa troféu. Eu não quero uma mulher que ame minha conta bancária ou meu status. Eu quero a mulher que dividiu a marmita de arroz e feijão comigo no escuro, quando eu não tinha nada a oferecer, além de perigo." Renato abriu a caixinha. "Ana, você aceita se casar comigo? Aceita caminhar ao meu lado, agora que eu posso andar, pelo resto das nossas vidas?" Ana caiu de joelhos na frente dele, abraçando-o pelo pescoço, sentindo o cheiro de sabonete e liberdade dele. "Sim, 1000 vezes sim." Ela chorou no ombro dele. Renato a abraçou forte, tirando-a do chão, girando-a no ar sob a luz do sol. Longe dali, numa cela fria, úmida e cinzenta de um presídio feminino de segurança máxima, Cláudia olhava para uma bandeja de plástico no chão. A refeição era uma sopa rala e sem gosto. Ela estava sem maquiagem, envelhecida, sozinha, esquecida pelo mundo que ela tanto tentou impressionar.
A justiça, afinal, tarda, mas não falha. E o sabor da vitória de Ana e Renato era mais doce e nutritivo que qualquer bolo de noivado. E aí, o que achou desse final bombástico? Você acha que o castigo da Cláudia na prisão comendo sopa rala foi justo ou ela merecia sofrer mais? E o pedido de casamento com o anel simples? Você prefere ouro e esmeralda ou diamante gigante? Me conta tudo aqui nos comentários. Se você chorou com a Ana, deixa um coração verde. Até a próxima história.